Irmãos, nós vamos nessa noite dar continuidade à série de pregações que nós temos realizado nos domingos à noite, desde que nós retomamos os cultos noturnos. Nós estamos nessa série, ela tem como estímulo, por assim dizer, já que ela não é baseada no livro, mas ela tem como estímulo as reflexões de um livro chamado Encontros com Jesus, do Tim Keller. Até mostrei na semana passada o livro aqui. O meu está ali atrás, né? Está ali atrás agora. Mas a partir dessas reflexões que o Tim Keller propõe, nós voltamos para as Escrituras. E hoje não será diferente. Nós vamos... nossa mensagem vai se basear em Mateus capítulo 26. Se você quiser já deixar aberto na sua Bíblia. Nós vamos ver os versos 36 a 46 de Mateus 26. O título dessa mensagem é O Mestre Obediente, dentro dessa série Encontros com Jesus. Enquanto você está já abrindo e deixando marcado, eu peço até que você deixe a sua Bíblia aberta ao longo da mensagem. Nós vamos retomar em alguns momentos a passagem. Mas eu quero brevemente fazer como eu fiz hoje pela manhã, comentar sobre esses livros que aqui estão na minha mão. Vou explicar já por quê. No início desse ano, meus irmãos, surgiu uma nova editora no cenário evangélico aqui no Brasil, uma editora pequena, né, acabou de surgir, mas com um propósito que eu creio que abençoará não só a nossa igreja, mas as igrejas da nossa tradição, que é a tradição batista em especial, que é a editora Pronobis, cujo objetivo é promover boa teologia, especialmente de pastores, teólogos e pregadores batistas do passado e do presente. Mas o trabalho inicial tem sido de resgatar alguns que ou pouco se conhecem ou nada se conhece, especialmente em língua portuguesa. Alguns até em outros países são pouco conhecidos atualmente, homens que Deus usou para fazer obras grandiosas, e nós herdamos nessa tradição batista os frutos que esses homens plantaram, mas nós muitas vezes não os conhecemos, nem o trabalho que Deus realizou pelas mãos deles. O editor-chefe, inclusive, é conhecido dos irmãos. O pastor Judy Clay é o editor-chefe da editora, a Pronobis, e nós temos entendido que é um projeto que Deus tem usado para abençoar, especialmente nossa denominação, mas todos os evangélicos, na igreja evangélica brasileira também, tendo contato com algum desses materiais. Na outra oportunidade que eu mencionei, alguns meses atrás, sobre a editora, eu já tinha apresentado esse livro, porque eles têm alguns livros que são mais técnicos, como uma teologia sistemática, do mais importante teólogo batista do século XVIII, o James P. Boyce. Mas a teologia sistemática é para aquele estudante mais dedicado à teologia, ou que ensina, ou que prega, ou que é um estudo mais aprofundado. Nem todos nós vai se debruçar numa teologia sistemática. Mas eles também têm outros livros, como esse, por exemplo, que é do Andrew Fuller. O Andrew Fuller, ele não é... Tudo bem? Voltou? É só um pico de energia devido à tempestade, né? Inclusive, só nós estamos com energia elétrica, eu acho, pelo que estou vendo ali fora. O Andrew Fuller, ele é pouco conhecido. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Antes de exigir energia elétrica, já existia a pregação. Eu não preciso de luz nem de microfone para pregar. Posso garantir os irmãos. Embaixador do rei prega sem microfone fácil aqui. Precisava ser umas 4 vezes esse tamanho para dar alguma dificuldade. Esse livro, chamado O Evangelho Digno de Toda Aceitação, o Andrew Fuller é pouco conhecido, mas ele é o teólogo que estava do lado do William Carey quando eles começaram a primeira sociedade missionária do mundo. Dos batistas, William Carey e o Andrew Fuller. O Carey, um pregador, um missionário, um homem engajado na obra missionária, e o Fuller, igualmente engajado, mas dava um aparato teológico para essa sociedade missionária. E esse livro fala um pouco de como o Fuller entendia, à luz das Escrituras, como a crença, a convicção que ele e Carey partilhavam na soberania de Deus, na sua graça com o único meio de salvação, era o combustível da obra missionária, já que todos os homens, todas as mulheres da terra devem a louvor ao Cordeiro de Deus. Então, esse livro é um livro sobre uma base teológica, por assim dizer, da obra missionária que eles estavam avançando. Eles lançaram recentemente esse livro, que é a biografia do Fuller. Então, talvez, em vez de começar pela teologia dele, você pode começar pela história dele. Essa biografia, facinho de ler, você lê rapidamente. Ela foi escrita por John Piper. Talvez você conheça o John Piper, né? Mas o Piper é um estudioso, um admirador do Andrew Fuller.
E nessa biografia, você vai perceber, como em qualquer biografia de servos de Deus, como Deus usou pessoas comuns como nós para fazer coisas extraordinárias. Quando o Andrew Fuller e o Carey colocaram isso como lema da cidade missionária deles, fazer grandes coisas para Deus, é porque eles acreditavam que eles eram pequenos, mas Deus era grande, então eles fariam grandes coisas para Deus. E aqui tem essa breve biografia do John Piper, um lançamento mês passado, se não me engano, recentemente. Semana passada, olha só, acabou de sair do forno. Inclusive, Embaixadores do Rei, estava falando hoje de manhã com o Pedro, o Enzo já pegou roubou o meu, para ele ler por causa da tarefa Embaixador do Rei, estudar sobre um missionário. Ele escolheu estudar sobre a vida do Andrew Fuller. E essa obra, que é do próprio William Carey, chamada Mobilização Missionária, William Carey é conhecido como o pai de missões modernas. Essa obra ele é uma obra sintética, panorâmica, da visão dele, por que a igreja deve engajar-se na obra missionária, o comprometer-se de cada cristão e da comunidade local na obra missionária. E essa obra tem algo peculiar. A editora Pronobis fez uma parceria com a Junta de Missões Mundiais da nossa denominação, e o valor integral desse livro vai para missões. Então, foi feita uma parceria, a editora vai dar 100%, já foi vendido um bom número de cópias, mas ainda há alguns. Inclusive, no site da Junta, tem lá banner sobre essas promoções, sobre essas parcerias, no site da editora também. Então, você pode adquirir aqui, adquirir na editora, adquirir na Junta. De qualquer forma, você vai estar recebendo um bom livro, e, além disso, o valor contribui também para a Junta de Missões Mundiais. Então, eu queria falar brevemente, como eu falei pela manhã, talvez você não ficar sem essa informação. Agora sim, vamos voltar para o texto bíblico e meditar em Mateus 26, 36 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora podes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a tua palavra seja instrumento, nesse momento, na mão do Espírito, para não só informar a nossa mente, mas moldar o nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há 2 semanas atrás, nessa série, foi tratado sobre eventos do início do ministério de Jesus. Se você acompanhou a série, você vai se lembrar que, inclusive foi o Felipe que pregou naquela oportunidade, falou sobre o batismo e a tentação de Jesus no deserto. 2 eventos interligados sobre esse início do ministério de Jesus, mostrando a sua caminhada pública, digamos assim, para realizar a obra que ele veio fazer como Salvador do povo de Deus. Na semana passada, então, depois disso, eu já estava compartilhando com os irmãos, falando sobre o discurso final de Jesus, aquele discurso que está na sua trajetória final, onde ele fala sobre o envio de um outro advogado, um outro consolador, alguém que viria então para estar ao lado do seu povo, como ele esteve, não só relembrando-os daquilo que ele é e fez, Jesus Cristo, mas aplicando a salvação que ele conquistaria ao povo. Esse é o papel do Espírito ligado à obra de Jesus Cristo como Salvador. Agora, nós estamos nessa passagem para abordar um evento que está presente nas últimas horas, na verdade, o último dia de vida de Jesus Cristo.
o evento, o cenário ligado à agonia do Getsêmani. Nesses momentos no jardim, que nós vamos observar com detalhes, só pelas falas, pelas ações que aqui estão registradas, observar com detalhes como nosso Senhor seguiu até completar a obra de salvação. O que nós vemos aqui no Getsêmani, naquilo que Mateus, Marcos e Lucas registram, parece que uma espécie de olhar por trás da cortina, um olhar mais íntimo, para perceber como Jesus estava caminhando, o que ele estava sentindo, pensando, crendo, para fazer a obra que ele, o Pai e o Espírito haviam acordado e planejado desde a eternidade. O Getsêmani, esse lugar que aparece aqui, ele era um local de prensa de azeitonas. Ele era um jardim dominado, na sua maior parte, por oliveiras. E nessas prensas, a prensa de azeitona era para obter óleos aromáticos. E é interessante isso, a escolha desse lugar. Um lugar, sim, distante para a oração, calmo naquele momento, especialmente à noite, onde o trabalho já havia findado, mas de forma simbólica um lugar onde, para submeter o produto final, as azeitonas eram apertadas, esmagadas. E o Salvador vai para lá, antes de ser preso, ele é preso naquele local, porque justamente ele está se sentindo esmagado, apertado, prensado. Algo que vai acontecer de forma concreta naquele dia mais à frente, mas que ele já sente de forma muito real na sua alma e no seu coração. Essa cena é escrita com detalhes em Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos usar o texto de Mateus, mas eu vou mencionar algo do que Marcos e Lucas apresentam também, porque eles fazem de forma muito similar essa apresentação. O que nós temos aqui é o Mestre Jesus Cristo, por isso o título da mensagem é esse, o Mestre obediente. O Mestre Jesus Cristo está aqui, ele tem uma ordem. Ele recebeu uma ordem do seu Pai. E agora faltam poucas horas para o auge desse plano, o ápice do plano, para que a ordem se complete. Faltam poucas horas para o plano de redenção ter seu principal ato, o ato da morte substitutiva. O Getsêmani, então, é essa cena tão importante diante dessa narrativa sobre o que está prestes a acontecer, que vai ser a crucificação. Mas o que nós vamos observar aqui, nessa passagem, pelo menos observando em dois blocos maiores, primeiro do verso 36 ao 38, depois a parte final, onde nela sim vamos nos deter um pouco mais, e no final algumas aplicações. Vamos observar exatamente por trás daquilo que seria talvez o mais óbvio. Quem é o Salvador, o que ele está passando, o que vai acontecer e por que ele está fazendo dessa maneira. A primeira coisa que nós observamos e olhamos, a partir do versículo 36 até o 38, é uma cena de angústia. A maior de todas as angústias, que é a perspectiva do abandono. Olha para a sua Bíblia, para essa passagem, observa novamente, como nós lemos, enquanto eu leio novamente esses versos, 36 e 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar, levando consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Depois da ceia, tenta imaginar a conexão histórica. Depois da ceia, Jesus sai com os discípulos, ele vai para esse jardim orar, ele tem a intenção de passar um tempo em oração com o Senhor, ele leva alguns consigo, desses que ele leva, ele traz esses que eram, digamos assim, o núcleo, né, mais íntimo, mais próximo dos discípulos. Ele tem Pedro, ele tem Tiago e João com ele, mas mesmo esses três são deixados um pouco à distância para que ele passe um tempo a sós com o Senhor. O Senhor sabe que está se aproximando do ponto-chave da sua obra, ele precisa de comunhão com o seu Pai, ele precisa buscar o seu Pai, ele precisa preparar o coração. Então, mesmo estando com aqueles que eram mais íntimos dentre os discípulos, ele precisa também deixá-los, porque ele precisa estar com o seu Pai, de forma muito mais reservada, próxima e intensa. Ele vai se distanciar um pouco desses. E então, a narrativa diz que ele começou a entristecer-se.
Ele próprio diz, segundo o registro do evangelista Mateus, que a sua alma está profundamente angustiada. E a gente precisa entender por que isso está acontecendo. O que ele quer dizer com essas palavras? Nós precisamos entender o tamanho dessa experiência que Jesus está passando, antes de olhar para os outros versos e deles também extrair lições. Interessante notar, na história do cristianismo, que muitos homens e mulheres morreram pelo Evangelho. Muitos irmãos nossos morreram pela causa do Evangelho, desde o Império Romano até o século XX. Aliás, para surpresa de alguns, o século XX tem mais mártires do cristianismo do que todos os outros séculos anteriores, somados. Há mais cristãos mortos no século XX pela fé no Evangelho do que nos outros 19 séculos anteriores, somados. Então nós temos pessoas, homens e mulheres, morrendo pelo Evangelho, desde que o Evangelho foi proclamado pelos apóstolos depois da ressurreição. E muitos desses irmãos nossos que morreram pelo Evangelho, segundo relatos históricos confiáveis, morreram inclusive com um cântico nos lábios. Muitos morreram exultando ao Senhor. Por exemplo, nós acabamos de celebrar os 503 anos da Reforma Protestante. John Hus, mais ou menos 100 anos antes da Reforma Protestante, John Hus é para a fogueira. E, meus irmãos, não tente romantizar, é óbvio que o fogo estava ardendo, estava doendo. Mas ele, de forma resoluta e firme, ele diz, vocês podem queimar esse ganso, porque o nome dele, sobrenome, né, Hus, tinha a ver com ganso no idioma do país dele. Pode queimar esse ganso, mas um dia Deus vai levantar um cisne que não poderá ser parado. O fato de ter dito isso de forma resoluta não quer dizer que ele não estava sofrendo fisicamente, mas perceba a firmeza. Alguns irmãos nossos foram devorados por feras, foram mortos em praças, cantando e louvando ao Senhor, mesmo em meio às dores físicas que eles sofreram. Se isso é verdade, se essa singeleza de coração, essa firmeza, estava presente em tantos outros, por que, quando Jesus Cristo está sendo apresentado, prestes a morrer, os evangelistas, nós estamos lendo Mateus, mas não é só Mateus que diz isso, vão dizer que ele, o nosso Senhor, estava indo abatido, entristecido, angustiado, com um peso que parece impossível suportar. A palavra que é usada aqui em Mateus, se você olhar para a sua Bíblia, inclusive parece uma repetição, primeiro da cena, versículo 37, diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se, depois no 38, ele próprio fala, a minha alma está triste até a morte. Essas palavras, elas dão a entender um conceito de agonia, a ideia de uma agonia tão intensa, que o que Jesus quer dizer é, se fosse possível, eu morreria dessa dor. É uma dor tão intensa que parece que eu vou morrer dela. Parece que ela que vai me matar. De tão pesada, tão dura que ela é. Marcos, o outro evangelista, vai inclusive usar uma palavra diferente de Mateus para falar dessa angústia. A palavra que Marcos usa pode ser traduzido como agonia mental ou até assombro. Uma espécie de surpresa, não de surpresa de quem não sabe o que está acontecendo, mas de ficar assombrado, pasmo, diante do que está à frente. Mas por quê? Por que Jesus Cristo está tão angustiado de sua morte? Antes de eu falar o porquê, um pouquinho de suspense, né? Um parêntese. Não é interessante que os evangelistas não enfeitaram a imagem do seu Salvador? Porque talvez se fosse eu ou você escrevendo, a gente falaria, essa parte de que ele falou que estava com a alma angustiada até a morte, essa parte a gente pode deixar fora. Vamos representá-lo como um grande guerreiro. Alguém que foi resoluto, sem nenhuma lágrima, sem nenhum temor, sem nenhum choro. Não é interessante isso? Mateus, Marcos e Lucas, que são adeptos da fé cristã, são discípulos de Jesus Cristo, não maquiaram, não forjaram. Isso é uma das pequenas evidências, mas que tem grande impacto, para perceber a veracidade do relato bíblico. Porque se fosse feito segundo padrões humanos, seguindo inclusive os padrões romanos de heroísmo, essa parte seria negligenciada, seria esquecida, para seguir os padrões romanos de heroísmo. Um romano, quando lê isso aqui, ele pensava, não, estava angustiado, não, então esse não é o tipo de pessoa que a gente segue. Cadê um general vitorioso e forte, que nunca sente angústia e temor? Cadê ele? Perceba, esse relato, então, é uma demonstração de veracidade, como é fidedigno a narrativa. Mas então agora voltamos. Por quê? Por que ele está assim? Porque, meus irmãos, essa seria uma morte diferente de qualquer outra já
relatada na história humana. Ninguém nunca morreu como Jesus morreria, nem antes, e ninguém nunca morreu como ele morreria depois. Ah, mas pastor, muitas pessoas foram crucificadas. É verdade, inclusive porque não foram os romanos que inventaram a crucificação. Foram os fenícios, muito tempo antes. Os fenícios crucificaram centenas de pessoas, talvez milhares. Os romanos crucificaram milhares. Milhares. Então como é que você está dizendo que é uma morte diferente? O que há de diferente dela então, para que essa angústia seja tão forte, tão firme, para que haja uma dor na alma, que parece que é a dor é que vai matá-lo antes da própria crucificação? Por que ela é tão diferente? Que angústia é essa que está no coração do Salvador e que ela tem a ver conosco? E então passamos para a próxima parte da passagem. Quando depois que essa cena é descrita, o próprio Jesus fala sobre a sua alma, chegamos no versículo 39, e ele diz, a narrativa diz assim, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora podes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A imagem do cálice é muito importante na descrição dessa cena. Nos 3 evangelhos que fazem o relato da agonia do Getsêmani, essa palavra, cálice, aparece como o centro da oração que Jesus faz a seu Pai. Ela é aquilo em torno do qual todo o restante está orbitando. O cálice, ele tinha todo um significado no mundo antigo. Há muitos relatos sobre isso, inclusive de figuras importantes, até de pensadores, que foram mortos por envenenamento de cálices. Mas não era isso que estava em mente ou em jogo aqui, quando Jesus usa essa expressão. Não era simplesmente uma ideia de uma condenação humana, de alguma traição humana, apesar que o traidor vai aparecer, mas não é isso. O cálice é uma figura usada na pregação dos profetas para expressar o quê? A justa ira de Deus contra a prática da injustiça e da idolatria do povo de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê na mensagem profética, em especial em 2 profetas, vou mencionar já já essas 2 passagens, o cálice é um símbolo. É um símbolo do quê? A ira de Deus, que deveria ser derramado sobre o seu povo, porque pratica a injustiça, porque faz o que é mal, porque é idólatra, abandonou o Senhor, abandonou a sua lei, e assim o Senhor, de forma justa, já que Ele é santo, derramaria a sua ira. Mas, como Ele também é paciente, Ele retém essa ira num cálice. Ele não a derrama diretamente. Ele a retém num cálice. Até que o povo, pela sua rebelião, faz o cálice transbordar. Faz com que o Senhor estique a sua paciência até que o cálice da ira transborde. Veja o alerta, ouça, o alerta trazido para Judá. Hoje de manhã na escola dominical eu falava sobre os reinos divididos, né? O reino de Israel e Judá. Depois do reinado de Salomão, o reino se dividiu em 2 partes. O reino do norte, 10 tribos de Israel. O reino do sul, Judá, com 2 tribos. O reino do norte foi devastado pelos assírios. E agora, anos depois, pouco menos de 100 anos depois, Judá está ouvindo um alerta ligado ao que aconteceu com Israel, com a parte do norte do reino, que tem a ver com o cálice. Olha o que o Senhor fala pela boca do profeta sobre Judá estar seguindo o mesmo caminho de Samaria. Ezequiel 23, ouça com atenção. Capítulo 23, verso 31. Porque você seguiu pelo mesmo caminho da sua irmã. Está falando de Judá, tem Israel como irmã. Eu a obrigarei a beber do mesmo cálice de terror que ela bebeu. Assim diz o Senhor, o soberano. Você beberá o cálice do terror da sua irmã, um copo grande e fundo. Ele está cheio até a borda de desprezo e de zombaria. Embriaguez e angústia se apossarão de você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação. O mesmo copo ao qual sua irmã Samaria bebeu, você beberá desse cálice de terror até a última gota. O que Deus falou pela boca de Ezequiel é: Israel, a irmã, o irmão de vocês,
a irmã de vocês me traiu, abandonou, não ouviu os profetas que eu levantei e teve que tomar o cálice da minha ira. E o que aconteceu? Eles foram levados pela Síria, desterrados, devastados. E agora diz, pela boca de Ezequiel, vocês estão seguindo o mesmo caminho, terão que beber do mesmo cálice. O cálice está transbordando de juízo, pelo que foi acumulado por tudo que vocês fizeram. A desobediência a Deus, a busca por ídolos, práticas perversas, tudo isso atraía a ira de um Deus santo. E Deus foi paciente em reter a sua ira nesse cálice, nessa figura do cálice, mas a rebeldia pecaminosa do povo fez o cálice transbordar. Isaías 51, verso 17, o profeta diz, desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotaste. Inclusive, essa palavra atordoamento é uma das possibilidades de tradução da palavra que Marcos usa, a ideia de assombro, atordoado, está assombrado. Essa é a descrição que Marcos faz. Jesus chega agora no Getsemane com uma angústia, um peso na sua alma, atordoado, diante daquilo que ele sabe que terá que tomar. O cálice da ira de Deus. Essa é a razão porque Jesus não vai morrer com um sorriso no rosto. Porque ele está prestes a tomar o cálice da ira de Deus. Ele vai enfrentar a tortura, ele vai enfrentar a morte, mas ele vai enfrentar algo pior do que tortura e morte. A sua agonia é na alma, porque ele está prestes a beber toda a ira de Deus de uma única vez. A justa ira de Deus, de um Deus santo, vai ser derramada sobre ele, ao invés de ser derramada sobre toda a humanidade. Ele vai tomar, ele vai sorver toda ela, sem deixar nada para trás. Jesus está experimentando aqui, meus irmãos, de forma antecipada, a maior dor e a maior tortura, ou seja, ele está antecipando o que ele vai depois na própria cruz declarar, que é a ruptura de comunhão com o seu Pai. Quando Jesus está na cruz, ele se remete ao Salmo 22, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Isso que ele diz na cruz, na verdade, quando ele diz de forma a exclamar, quase como um suspiro final, ele já está experimentando muito antes. No Getsemane, esse peso da separação, essa ruptura da comunhão, já estava sobre ele. Inclusive, os antigos teólogos sempre diziam, que grande mistério é esse, onde Deus desampara a Deus. Onde a comunhão perfeita, que em toda a eternidade nunca foi rompida, parece que por um tempo ela fica fragmentada. Como é que é possível? Nada pode causar dor maior. A ruptura com Deus, a separação do Deus Pai, nada causa maior dor, ainda mais, sobre o eterno Filho, sobre aquele que nunca tinha estado longe de Deus. Pelo contrário, sempre gozou de perfeita comunhão. Se para nós estar distante de Deus é ruína e destruição, é abatimento, é uma alma fragmentada, é estar perdido nesse mundo até que o Evangelho nos encontre, imagina para o Filho Eterno, que sempre esteve em comunhão com Ele. É por isso que ele está no Getsemane, com a alma angustiada em agonia, porque ele sabe, quando ele tomar esse cálice, pela primeira vez, de forma que nós nem sabemos explicar como, mas pela primeira vez, ele e o Pai terão a sua comunhão interrompida. Ela será fragmentada. Mesmo para nós que nunca experimentamos esse tipo de comunhão que Jesus experimentou, estar separado de Deus é algo tão pesado. Na verdade, a separação de Deus, ela é a própria condenação. O Tim Keller, no livro, que eu disse que é um estopim para essas reflexões das Escrituras, ele fala algo simples e objetivo, algo inclusive que nós já abordamos aqui em outras oportunidades. Ele diz assim, a essência do pecado é, não quero Deus na minha vida. É isso que o pecador está dizendo. Quando nós estamos vivendo no pecado, nós estamos dizendo, de outra maneira, eu não quero Deus na minha vida. E a essência da ira justa de Deus é dar a nós o que nós pedimos. O que ele quer dizer é, quando nós estamos no pecado, nós estamos dizendo que não queremos Deus, e não ter Deus é justamente a punição do pecado. Eu creio que nesse caso, aquele ditado popular, né, cuidado com o que você deseja, né, se encaixa perfeitamente. O problema é que quando nós não temos a luz do Evangelho para abrir nossos olhos, nós achamos que nós estamos desejando algo que seria bom para nós. Uma vida de autossuficiência, autonomia,
não preciso que ninguém regule a minha vida, eu não preciso que um livro me diga o que fazer, eu sigo o meu próprio caminho, eu sigo os meus próprios interesses, eu sei o que é melhor para mim. Mas cuidado com o que você deseja. Não desejar Deus e não se arrepender é encontrar no final exatamente o que sempre desejou, é a ausência de Deus. Jesus experimentou isso por uma fração, e ele diz que a alma dele parece que vai morrer. A alma dele parece que vai morrer. Inclusive, um parênteses aqui, eu não acredito que a condenação do ímpio, daquele que não se arrepende, será viver como se Deus não existisse. Não, essa não vai ser a condenação. Eu creio que a condenação é viver eternamente sabendo que Deus existe, mas que não há mais como se reconciliar com Ele. É viver sabendo que Ele lá está, mas sem nunca poder experimentar a face graciosa, a face de perdão, a face de Pai. A face de Pai ficará oculta para aqueles que não se submetem e se arrependem. Essa é a grande condenação. E eu vou dizer com toda segurança, meus irmãos, se hoje, agora, Deus removesse toda a sua ação graciosa, inclusive sobre pecadores, o mais perverso dos homens está tão longe de Deus, mas de alguma maneira ele ainda está próximo de Deus, que Deus se faz próximo dele, para que ele se arrependa. Se Deus removesse qualquer possibilidade de graça, qualquer possibilidade de redenção, nossas almas seriam dilaceradas como Cristo foi dilacerado aqui. Nós experimentaríamos isso aqui que Jesus está experimentando num grau muito maior, já que nós não teríamos nem a convicção de ser aceito pelo Pai se não fosse o Senhor nos dar a possibilidade de arrependimento. Se Deus removesse a sua ação graciosa do coração dos homens, essa possibilidade, nós estaríamos destruídos em nossas almas. Mas, porque Deus é bom, Deus fez isso não conosco, que merecíamos. Ele fez isso com o Filho dele, que não merecia. É isso que o Getsemane nos lembra. Nosso Salvador está provando essa agonia, uma agonia agravada pelo fato de que ele e o Pai haviam gostado de comunhão. O William Lane, que é um comentarista do livro de Marcos, da mesma passagem, ele diz assim, presta atenção nisso: o sofrimento e a ansiedade terríveis, dos quais brota a oração para que seja afastado o cálice, não são expressão de medo diante de um destino sombrio, nem um recuo ante a perspectiva de padecimento físico e da morte. Antes são o horror de alguém que vive inteiramente para o Pai, perante a perspectiva de alienação de Deus, que está implícita no juízo do pecado assumido por Jesus. Não é só a ruptura de um perfeito e eterno amor, mas é a presença da ira do seu Pai. Essa agonia que o pressionou a suar sangue. Lucas, o evangelista, dá esse destaque, possivelmente porque Lucas, por ser médico, estava mais atento, foi inspirado a dar destaques físicos, fisiológicos. Lucas registra assim, em Lucas 22, verso 44, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Esse era o tamanho da agonia. Não é só o perfeito amor quebrado, mas é a ira de Deus colocada sobre ele, sabendo que essa ira vai ser colocada inteiramente sobre ele. Não é a ira do pecado de um homem, não é a ira do pecado que o meu pecado atrai o seu só. É a ira de todos os pecados acumulados sobre um. E ele sabe, e por isso ele soa sangue. Jonathan Edwards prega um sermão sobre o Getsemane. Eu vou citá-lo agora, daqui a frente, há pouco citarei novamente. Ele diz assim: foi a primeira vez que Cristo teve uma visão plena da dificuldade envolvida na ordem que receber. Ele quer dizer Cristo encarnado. Primeira vez que ele percebe encarnado plenamente. Ela lhe pareceu tão enorme, a ponto de provocar o suor de sangue. A pressão era grande demais, o peso era grande demais. Não era só um peso psicológico, existencial, era a alma. A alma estava dilacerada. Era como estar na antessala da morte, uma morte como nenhuma outra. Mas Jesus seguirá essa morte, seguirá esse caminho de morte, até o fim, para realizar uma troca para conosco. E daqui a gente começa a passar da descrição para os efeitos sobre nós. Porque, ao sentir tudo isso, ele persevera, ele continua. Porque ele faz isso com um objetivo, um propósito muito bem definido. É comum nós falarmos do fato de que somos perdoados na obra de Cristo na cruz. E é correto, sim. E isso é algo extraordinário. Na cruz nossas vidas foram pagas. Nós fomos perdoados porque alguém sofreu o castigo em nosso lugar. É uma morte substitutiva. Colossenses 2, por exemplo, versículo 13 e 14 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Esse é um aspecto que nós normalmente enfatizamos e corretamente enfatizamos. Na cruz, o Senhor, nós somos perdoados pelo nosso Deus, porque o nosso Senhor e Salvador, Ele cravou a dívida lá. Nós deveríamos ser encravados lá como devedores, pecadores, mas Ele encravou lá. Mas há um segundo aspecto na obra dele, igualmente importante, que completa essa troca gloriosa que Deus está fazendo aqui, da qual o Getsemane é a antessala. Jesus viveu uma vida que nós deveríamos viver. Jesus cumpriu os mandamentos todos, como nós deveríamos cumprir. Ele amou a Deus, acima de todas as coisas, como nós nunca amamos, mas deveríamos. Ele amou o próximo, como nós nunca amamos, mas deveríamos. Ele cumpriu a lei de Deus. Essa é chamada na teologia de sua obediência ativa. Ele, objetivamente, de forma ativa, cumpriu toda a lei de Deus. Ele realizou o que nós não poderíamos realizar. E Deus Pai pegou essa justiça e creditou a nós. A justiça de Cristo é imputada, essa é a linguagem, como um crédito na nossa conta. Se vamos pensar em linguagem financeira, já que a palavra imputada é do ambiente financeiro, né? Talvez tenha alguns aqui que tenham ligação, ciências contábeis, algo dessa área, e está muito mais familiarizado do que eu com essa linguagem, mas pensando brutamente numa linguagem financeira, é como nós estivéssemos numa dívida, né? E brasileiro entende de vermelho, né? Brasileiro entende como é que funciona isso. Tivéssemos uma dívida, a qual é perdoada. Mas se fosse só isso, nós teríamos um outro problema. Fomos sim perdoados, a dívida está paga, mas a partir de agora, como eu vou viver para agradar a Deus? Eu não consigo acumular créditos também. Eu não só não consigo pagar a dívida, eu não consigo acumular créditos. Então não só somos perdoados, já que Ele paga o que é a nossa dívida, mas a nós é colocado crédito. Nós estamos no azul pelos méritos dEle, porque os méritos dEle foram imputados sobre nós. Ele pagou, Ele fez a justiça. Nós não recebemos a morte, recebemos a vida, e essa é a troca realizada. Jesus recebeu a punição que nós merecíamos, e nós recebemos o prêmio que Ele merecia. É por isso que Ele sai do Getsemane, e Ele continua. É para completar isso. E olha que interessante, tendo tudo isso em mente, volta para o Getsemane. Pensa na agonia que nós lemos. Pensa nisso, Ele tem uma missão, mas agora está mais vívido do que nunca o quanto essa missão vai lhe custar. Para ilustrar isso, usamos uma imagem interessante, simples, e alguns irmãos que são dessa profissão não se sintam chateados, né? Mas dificilmente a gente aprecia no dentista, não é verdade? Pelo menos eu confesso que meu pecado, eu tenho medo do motor lá, meus irmãos. Quando estou na sala de espera e ouço barulho lá dentro, já dá um negócio em mim aqui fora, mas o aparelho está lá dentro, na boca de outro, mas já dá um negócio, né? E talvez você teve uma experiência, né? Fazer aquele canal mais difícil, aquele tratamento mais complicado. E você talvez pensasse na hora do tratamento, na hora que está com a boca ali aberta já há 3 horas, né? Você vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu soubesse que era assim, eu não teria vindo. Agora imagine, dias antes, quando você ligou para agendar a consulta. Você ligou para agendar, e na hora que você está pensando assim, escolher o dia, né? Vai agendar, tá. Vem na sua mente, e você não só lembra, você sente. Imagina que você fosse possível você sentir tudo que você vai sentir na hora que o aparelho entrar no seu dente. Tudo. Talvez você não marcasse a consulta. Talvez você não marcasse a consulta. Eu confesso, eu acho que eu não marcaria. Jesus não está antevendo uma dorzinha. Ele está antevendo toda a agonia da ira de Deus. E ele diz, eu vou continuar. Eu não vou recuar daqui. Eu não vou retroceder daqui. Por isso que a sua oração, ela é a aplicação do ensino dele sobre oração. Quando ele ensinou a oração modelo, ele não falou isso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como é no céu. Não é isso que estava na oração modelo? Ele agora volta para o seu pai e fala, Senhor, meu pai, o que eu quero é não tomar esse cálice se for possível. Mas eu não quero a minha vontade. O que de fato importa para mim é a tua vontade. Assim como ele disse em João capítulo 4, quando os discípulos falam, mestre, quer que eu busque comida para você? Ele falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai.
O que me satisfaz é obedecê-lo, fazer a sua vontade. Então não importa que eu estou em agonia, que eu estou suando sangue, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou tomar esse cálice, não importa. Por quê? Porque eu vou adiante para completar essa obra. Ele bebeu o cálice da ira, infinita obediência ao Pai e infinito amor a pecadores. Jonathan Edwards, mais uma vez, como eu havia antecipado, diz assim: suas dores abundavam, mas o seu amor abundava muito mais. A alma de Cristo estava esmagada debaixo de uma avalanche de dor, mas que vinha de uma avalanche de amor pelos pecadores suficiente para transbordar para o mundo e esmagar as mais altas montanhas de pecado que ele contém. Aquelas grandes gotas de sangue que caíram no chão eram a manifestação de um oceano de amor no coração de Cristo. Aquelas pequenas gotas eram a demonstração de um amor muito maior. E por isso ele continuou. O Tim Keller, ele nos lembra que há um intenso paralelo entre essa cena e uma outra cena da Bíblia, importante cena, ligado à primeira família, ao primeiro casal, ao primeiro homem e à primeira mulher. A história humana, ela já teve um jardim antes. Antes do Getsemane teve um jardim. E lá no primeiro jardim, a ordem que Adão e Eva escutam é: obedeçam sobre essa árvore e vocês viverão. Essa é a ordem. Obedeçam sobre a árvore e vivam. E Adão e Eva desobedeceram. Nós conhecemos a história bíblica. Agora nós temos Jesus Cristo, também num jardim. E ele é chamado de segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45 fala isso. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Então, o primeiro Adão estava no jardim, o segundo Adão está em outro jardim. Também o segundo Adão, que é Cristo, recebe uma ordem. E nós temos, inclusive, uma outra árvore. Já que a palavra árvore e madeiro, conforme está em Deuteronômio, e explica Paulo aos Gálatas, nesse caso é a mesma coisa, não são sinônimos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Para falar de árvore e da crucificação, que era também um símbolo de madeira ou madeiro. Novamente, um jardim, um Adão, uma ordem, uma árvore. E então, ao fazer essa lembrança toda, o Tim Keller diz o seguinte: para o primeiro Adão, a ordem foi: obedeça-me acerca da árvore e eu o abençoarei. E Adão fez o quê? Desobedeceu. Mas para o segundo Adão, que é Cristo, a ordem foi: obedeça-me acerca da árvore e eu o esmagarei. Jesus obedeceu. Ele é a primeira e última pessoa na história a quem foi dito: me obedeça e eu vou te amaldiçoar por isso. Jesus Cristo foi a primeira e última pessoa na história que ouviu de Deus o Pai: me obedeça e isso vai trazer maldição sobre você. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, aquele estado de agonia profunda, o coração apertado, a alma esmagada, ele segue adiante, diante da dor, do suor. Ele sabe que será humilhado, um julgamento perverso e imoral, ilegal inclusive. Ele sabe de tudo isso, sabe dos espinhos, dos cravos, das dores físicas, o sadismo que será aplicado nele. Mas o que mais lhe pesa é a ruptura com o seu pai, é o cálice. Mas nem por isso ele sai do caminho que ele assumiu, obedecendo ao seu pai e amando pecadores. Pecadores como nós. Foi por isso que ele saiu do Getsemane e, ao invés de ir para outro lugar, dali ele foi até a cruz, seguiu o caminho direto até ser crucificado em nosso lugar. Como eu disse, algumas aplicações no final, em nossa conclusão, e eu quero começar agora a elas. Primeiro, destacando que há uma tendência em nossos dias de buscar fazer de Jesus apenas um exemplo. Essa não é uma tendência nova,
Isso já aconteceu na história da igreja. Na verdade, meus irmãos, nenhuma heresia é totalmente nova. É sempre um prato requentado, né? Só muda a linguagem, uma citação de uma filosofia mais contemporânea, de uma poesia bonita para enfeitar, usa Instagram, usa Facebook, só muda isso, mas é a mesma de sempre, sempre. Mas essa maneira de propor o evangelho, de fazer de Jesus só um tipo de exemplo, já foi feito antes e em nossos dias tem ganhado muita força. É claro que o nosso mestre, Jesus Cristo, ele ensina muito com o seu exemplo. Ele é um mestre, e como mestre de Deus para nós, anunciando o reino de Deus, o seu exemplo é importante. Mas algumas pessoas querem fazer ele apenas exemplo. Se nós seguíssemos esse modelo, perceba, não é isso que o texto está dizendo, mas perceba como é fácil fazer o texto parecer estar dizendo isso. Eu poderia, por exemplo, dizer, olha, Jesus é um modelo de integridade. Olha só, ele fez a coisa certa mesmo quando é difícil. Ele estava lá no Getsemane, era difícil, mas ele foi íntegro. Ninguém estava ali vigiando, ele estava sozinho. Ele podia ter fingido que orou e depois sair dali e ir para outro lugar. Mas ele foi íntegro. Eu poderia dizer isso, né? Olha, Jesus é um modelo de integridade, seja íntegro como ele. Alguém poderia dizer, olha, Jesus é um modelo de oração. Olha que interessante o modelo de oração. Por quê? Ele é sincero com Deus, mas ao mesmo tempo é submisso a Deus. Ele fala que ele não quer, mas ele se submete. Fala assim, a tua vontade é mais importante. Que grande modelo de oração. Na verdade, como eu disse, é inclusive a aplicação do que ele ensinou sobre oração aos discípulos. Alguém poderia assim dizer. Outros poderiam dizer, olha, Jesus nessa passagem, ou na Bíblia, toda ela, ele é modelo de paciência, mas nessa passagem é especial. Afinal, seus amigos fizeram o quê? Dormiram. Dormiram no momento mais difícil, de maior sofrimento. E mesmo assim, ele perdoou seus amigos e deu oportunidades. Né? Quem ele poderia dizer, olha, talvez todos nós, na primeira vez que voltasse, falasse, que tipo de amigos são vocês, né? Estão dormindo em vez de me ajudar. Ele ainda foi 3 vezes, na terceira vez ainda deu a eles a oportunidade de se levantar, de continuar com ele. Que exemplo, que modelo de paciência. Mas olha que interessante, não sei se já lhe ocorreu à mente quando você estava lendo no Novo Testamento, e eu sempre gosto de estimular para que os irmãos leiam e não fiquem com a minha palavra. Você pode olhar lá e deve olhar para conferir. Na pregação apostólica do Novo Testamento, ou seja, quando você lê o Novo Testamento, a pregação apostólica não é tanto assim, olha, tenham as atitudes de Jesus. Você consegue lembrar de cabeça assim, Paulo pregando num lugar dizendo assim, olha, Jesus fez isso, 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 façam como Jesus fez. Ou então chega Pedro e diz, olha, multidão, vocês mataram o autor da vida, né? Pensa ali em Atos, no início de Atos, né? Mataram o autor da vida, mas a solução é o seguinte, olha só, Jesus foi exemplo disso, 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 imitem o exemplo dele. A pregação apostólica não é tanto isso. A pregação apostólica é muito mais, arrependam-se e creiam nele. Creiam no que ele fez, creiam em quem ele é. Arrependam-se e creiam. E há uma razão para isso, meus irmãos. Há uma razão simples, profunda, mas simples para isso. É que se você fizer de Jesus somente um modelo para imitar, você não vai conseguir imitá-lo, nem eu. Ninguém consegue imitá-lo. Ninguém consegue. O padrão é alto demais e os nossos esforços vão ser insuficientes. Nós não vamos imitá-los se tornarmos Jesus o nosso modelo apenas. Jesus veio, acima de tudo, para ser Salvador. Ele é o nosso substituto. Substituto. Ele não só diz como viver. Qualquer mestre de moral poderia fazer isso. Não. Pela sua obra, ele dá o poder para viver. É o poder que vem da obra dele na cruz. Se Jesus fosse apenas um modelo, nós não teríamos nada diferente de outras religiões a seguir. A diferença da fé cristã, que está na Bíblia, especialmente neotestamentária, é o fato de que ele não é modelo. Antes de ser modelo, ele é salvador. Antes de dizer o que fazer, como viver, ele faz a gente viver. Nos dá vida e nos dá o poder para viver. Isso, inclusive, chega a ser um paradoxo, que é, à medida que eu o tenho como substituto, eu então passo a viver mais semelhante como ele. À medida que eu o tenho como Salvador, e confio, toda a minha confiança está nele, então eu sou impulsionado a viver conforme, a ser conformado pelo Espírito à imagem dele. Mas perceba, a ordem dos fatores altera totalmente a operação. O produto não é uma ordem matemática, o produto vai ser alterado. Se Jesus foi feito apenas um modelo, eu preciso tê-lo como substituto.
O poder vem da morte dele. É pela morte dele que ele nos dá vida. E por causa dessa vida que nós podemos, então, viver de acordo com ele. Diante de tudo isso, agora sim, fazendo do que não é a aplicação dessa passagem, o que nós podemos extrair, entre outras coisas, pastor? Primeiro, eu creio que há uma forte aplicação aqui da obra de Cristo para a salvação. Para além do fato de nós nos arrepender e crer, que é a base, há algo aqui sendo ensinado, uma aplicação direta à questão da identidade. Ao crer em Cristo, você é perdoado dos seus pecados, mas também é contado como um justo em Cristo. Você não só foi perdoado da sua dívida, foi dado um crédito que é dele. E aí surge uma pergunta, se você crê nisso, se eu creio nisso. Como eu lido com a crítica? Como eu lido com o fracasso? Como você lida quando as pessoas criticam você? Como você lida quando as coisas dão errado? Como você lida com a avaliação das pessoas fazem de você? A sua identidade está sendo formada pela avaliação de outros? Talvez a sua identidade seja formada pelo fato de você ter um namorado ou namorada ou não ter. Por ter ou pela falta de um. Talvez a sua identidade esteja sendo formada por ter ou não ter o emprego certo. Por ser ou não reconhecido na faculdade, no trabalho, na família. Mas perceba, o Salvador, o Filho de Deus, estava em agonia no Getsêmani, prestes a caminhar para a crucificação, no lugar de pecadores como nós, quando Ele nos salva, e isso define a nossa identidade. Isso define a nossa identidade. Não, nada mais define, só isso define a nossa identidade. A avaliação de outros não tem esse peso, não pode ter de forma alguma. O problema é que muitas vezes nós estamos tão absorvidos com a aceitação humana, com a glória humana, com o conhecimento humano, e quando alguém faz uma crítica, o nosso mundo acaba. Tem gente que se alguém deixar de curtir o que ele botou no Facebook dele, ou no Instagram, o mundo dele acaba. Tem gente que se alguém criticar ele no Twitter, o mundo dele acaba. Quão vazios e superficiais nós nos tornamos? A nossa identidade se fundamenta no fato de que o Salvador suou sangue e foi até a cruz e tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar. A sua identidade não pode ser moldada por outra coisa se você é um servo de Deus. Perceba, a mensagem é a mensagem da salvação, porque temos um substituto, e ela tem uma implicação direta. A nossa identidade é aquilo que nós somos em Cristo, por causa de Cristo, por causa da obra dele. Nosso mundo não pode acabar simplesmente porque as coisas deram erradas. Simplesmente porque o emprego está faltando, porque a doença nos alcançou, ou porque alguém nos fez uma crítica. O mundo não pode acabar, porque quando todo o peso do mundo estava nos ombros do Salvador, ele não recuou. E foi por você também. Foi por você também. Isso define a sua identidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz assim, 1 Coríntios 4:3. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Está dizendo, olha, vocês, um tribunal humano, eu mesmo, meu próprio julgamento, a minha própria avaliação, não importa. Se você ler a passagem toda, vai perceber que ele está dizendo, porque só importa a avaliação que Deus está fazendo. Paulo não está menosprezando a avaliação de outro para dizer que a opinião das pessoas não importa, não é isso. O que ele está dizendo é que a avaliação dos outros não nos confere valor. Nem mesmo a nossa própria avaliação deve conferir valor, se ela não for segundo o padrão de Deus. Há uma mensagem aqui de identidade, uma lição aqui de identidade nessa mensagem. Nós fomos salvos pelo Filho Eterno de Deus. Nossa identidade, quem nós somos e o nosso valor não está atrelado a qualquer outra coisa que possa mudar ou ser passageira, mas só isso. Isso deve afetar como nós lidamos com os problemas, com as críticas, com as dificuldades e com o fracasso. Mas há uma segunda lição, pelo menos, como um desdobramento dessa mensagem de salvação. Nós somos salvos pela graça. Essa agonia, a obediência do Mestre tem a ver com a submissão para nos salvar. E outra lição que nasce disso é a questão da segurança. Não só a questão da identidade, que tem a ver com o valor, mas a questão da segurança. Olha para Cristo, olha para a sua obra. Lembre-se da agonia do Getsêmani. Toda a dor, toda a angústia caíram sobre ele. E assim mesmo ele prosseguiu para salvar você que crê. E às vezes a gente pode se pegar assim, olha, eu não me sinto amado. Eu não me sinto amado nem por Deus. Mas a pergunta é, o que mais que ele precisa fazer para você se sentir amado? O que mais? Depois de suar sangue, depois de tomar o cálice da ira do seu pai, o que mais que ele precisa fazer para mostrar para você que isso tem a ver com amor? Não um sentimento, o verdadeiro amor.
Talvez você pense assim, mas, pastor, e se Deus se cansar de mim, pastor? Eu sou uma pessoa teimosa, dificuldade. Desculpe a ironia, mas isso seria mesmo que dizer, olha, Jesus suportou a justa ira de Deus, ele suportou o peso avassalador da ira do seu pai, mas as coisas que você faz, ele não tem como suportar não, né? Isso aí é demais, né? Não. Perceba a segurança que há nesse Salvador. Porque o que ele fez é baseado em quem o próprio Deus e ele são, e não em quem nós somos. Isso nos dá segurança para ver para ele. Nenhuma crise que você passe é suficiente para romper com aquilo que ele fez. Aliás, essa talvez seja uma das maiores belezas da pregação, da justificação pela fé somente mediante a graça. Porque se você conquistasse a salvação por algo que você fez, logicamente você perderia por algo que você deixa de fazer ou fez. Mas se você recebe a salvação como um dom, uma graça que não é nossa, não fui eu que fabriquei nem você, não tem como nós anularmos, já que não fomos nós que escrevemos. Segurança. Se você está apegado a Cristo, se você está no braço dele, você está seguro para sempre. Não deve temer nada, nem ninguém. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua identidade é definida pelo Salvador que você recebeu, e você está seguro nele, já que se nem isso que ele passou no Getsemane foi capaz de pará-lo, o que vai ser capaz de pará-lo? Se nem antever a ira de Deus caindo sobre ele o fez abandonar esse plano, o que nós faremos que o fará abandonar esse plano? Nada. Nossa identidade é nele, nosso valor está ligado a ele, nossa segurança está nele. Por quê? Porque nós temos um substituto. Muito mais do que um modelo, nós temos alguém que não só pagou nossa dívida, mas acumulou o crédito mais do que foi suficiente para que fosse colocado sobre nós e nós fôssemos chamados justiça de Deus. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra que lemos, na qual meditamos nesses minutos aqui, Senhor, nós somos transportados a refletir sobre aqueles momentos que antecederam a crucificação do nosso Salvador. Quando o Teu Filho, ó Pai, por um instante, por um momento, está tão esmagado em perceber e antever que a ira que era nossa será lançada sobre ele, toda ela, de uma única vez. Que a agonia, a angústia tomam o seu coração. Pai, mas o nosso mestre, o Teu Filho, é mestre para nós, mas em perfeita harmonia e submissão ao Senhor e ao plano eterno do Pai, do Filho e do Espírito, ele continuou. Pai, obrigado porque, ao fazer isso, ele pavimentou o caminho de reconciliação contigo, ele salvou todos aqueles que creem, ó Pai. E assim, Senhor, o que nós pedimos primeiramente é que essa mensagem alcance aqueles que caminham longe do Senhor, talvez confiados em religião, confiados em sua bondade pessoal, sua suposta justiça, mas ao mesmo tempo sentem perdidos, orientados. Ó Pai, que a mensagem da cruz, o caminho do Salvador que vai em agonia, mas persevera e salva e vence a morte, ó Pai, que essa mensagem alcance esses corações e eles confiem no substituto perfeito, Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo em favor de pecadores como nós. Pai, quanto a nós, Teu povo, Pai, nos lembra que por termos tal Salvador, que conquistou tamanha, ó Pai, misericórdia em nosso favor e graça demonstrada, a nossa identidade está segura. Nós somos definidos pelo fato de fomos acolhidos, ó Pai, pelo Senhor em Cristo. Nosso valor está no fato de que o Senhor derramou o sangue do Filho para nos chamar de filhos. Pai, então que isso nos ensine, quando estivermos lidando com os fracassos dessa vida, com as dores, com as críticas, com as ameaças, de que nada nem ninguém, nem mesmo a nossa má avaliação, define quem nós somos. O Senhor definiu
quando nos tornou herdeiros, co-herdeiros com Cristo da vida eterna. Ó Pai, que isso também redunde em segurança. Segurança diante dos temores, ameaças, seja do nosso próprio coração, que muitas vezes está em dúvida quanto ao amor, quanto à aceitação de outras pessoas e até do Senhor, mas que a segurança que brota da ação de Cristo na cruz possa estar conosco. Segurança para viver em santidade e novidade de vida num mundo em que não deseja isso. Segurança para buscar ser fiel ao Senhor, te amar, meu Pai, e viver em fidelidade a Ti, mesmo que isso nos custe muito tudo, mas estamos seguros no Senhor. Nada será capaz de nos separar desse amor que nos conquistou. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. É nesse nome que nós oramos. Amém. Quero te convidar a ficar em pé para essa canção final. Uma canção que resume a obra do Salvador. O mestre obediente, aquele que estava em agonia, foi resoluto até a cruz. Foi crucificado sim, mas ele está vivo, porque ele venceu o último inimigo que era a morte. E porque ele está vivo, nós temos justificação no seu nome.
dará. Feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, manifesto na cruz do Calvário, o amor de Deus nosso Pai, apresentado na entrega do seu próprio Filho, as consolações e a comunhão perfeita do Santo Espírito, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode se sentar. Em ação silenciosa, encerramos o culto dessa noite. Vá em paz, confiado naquilo que o Salvador garantiu e fez, para que possamos então viver para Ele.